Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Vamos se colocar de pé uma vez mais, irmãos. Por um instante, aqueles que podem, vamos se colocar de pé. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor. Aqui estamos de pé porque a Tua misericórdia, ela nos alcançou. Agora te pedimos, Senhor, ser conosco. Nos ajude, Pai. Desde os tempos antigos, Pai, Tu revelaste ali, nós ouvimos aqui. O Senhor é aquele que revela a lei, meu Deus, desde os tempos antigos. E que não seja diferente nesta noite, Pai. Revela a Tua lei entre nós nesta noite. Faz o Teu querer, Pai, faz a Tua vontade, fala conosco. Mais uma vez, Senhor, Tu sabes que nós precisamos de Ti. Tu conheces a minha alma, Senhor. Tu sabes que de mim mesmo eu não tenho para dar, Senhor. Mas o Senhor tem, meu Pai. Então, uma vez mais, tem compaixão de nossas vidas e fala conosco. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, se você quiser tomar assento, fique à vontade. Livro do profeta Amós. Vamos estudar os profetas maiores. Vai estreitar um pouco, irmãos. Agora é hora de conhecer Bíblia. Amém? Porque comunidade cristã da Igreja de Deus prega a palavra. Ensina a Bíblia. Ô glória! Amós, irmãos. Livro do profeta Amós. Aquele que achou, já fica pronto. Aqueles que não achou, pede ajuda. Os obreiros, ajudem os amados. Glória a Deus. Esta é a função dos obreiros, também ajudar a amada igreja a encontrar o texto bíblico. É por isso que o obreiro tem que estar sempre pronto, não é? O obreiro que não conhece a Bíblia não tem condição, irmãos, né? Sim ou não? Não dá, né? Ajuda aqueles que não encontraram. Amós, capítulo de número 3. Eu vou esperar os irmãos acharem, porque nós vamos estudar a Bíblia. Ô glória! Os profetas maiores. Amós capítulo 3. Tenha vontade, irmãos. Glória a Deus. Eu garanto que depois desse ensino, você vai achar mais fácil todos os livros dos profetas. Tenho certeza que sim. Ô glória! Glória a Deus. Estudamos o Evangelho de João, foi uma grande bênção para nós. E agora nós vamos estudar os profetas maiores. Nós vamos ver, irmãos, por que Deus se utilizou dos seus servos, os santos profetas de Deus. Nós vamos estudar. Ô glória! Está quase lá, irmãos. Fiquem tranquilos, fiquem à vontade. É culto de ensino mesmo, irmãos. É para isso mesmo. Não se acanhem, não se envergonhem, porque é isso mesmo. Culto de ensino é escola. Ô glória! Mas o professor não é o Zé Luiz, tá bom? Não é e nunca será. Glória a Deus. A glória é dele. O professor é ele. Ô glória! Está quase lá, irmãos. Está quase lá. Amós, capítulo 3. Amós se classifica entre os profetas menores. Nós vamos descobrir isso aí. Glória a Deus, é assim mesmo, mano. Louvado seja Deus por isso. É por isso que essa igreja é do Senhor. Porque essa igreja ama a palavra. A igreja que ama a palavra, ela tem comunhão com Deus. Ô glória! Irmãos, uma igreja sem Bíblia é uma igreja sem identidade, sem base, sem raiz. Mas aqui tem raiz, irmãos. Ô glória! Vamos lá. A partir do versículo 1, viu, irmãos? Capítulo 3 do profeta Amós. A partir do versículo 1, tá bom? Isso aqui era a nossa palavra oficial. Se os irmãos quiserem ficar sentados, pode ficar à vontade. Culto de ensino. Bíblia vai ter à vontade. Graças a Deus. Diz assim: ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel.
contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos, se não estiverdes de acordo? Bramirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não terá feito? O versículo 7 para encerrar agora. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Glória a Deus. Nós vamos estudar, meus amados, nesta noite, o livro dos profetas. Quero deixar claro para os irmãos que nós vamos estudar meio que os profetas às vezes vão estudar 2, 3 livros de uma vez só. Só que tudo isso com referência bíblica. Nós vamos hoje começar o estudo falando sobre esses homens. E algumas mulheres também que foram profetisas. Algumas mulheres, quando eu falo de homens, os irmãos entendam que quando eu falo homem de Deus, eu também falo a mulher. Amém? Porque quando Deus chama e fala com o homem na terra, Ele não fala homem e mulher, Ele fala o homem. Por quê? Porque a mulher foi tirada da onde? Do homem. Então quando Deus fala o homem, Ele está falando a mulher também. Ele está referindo no geral, no todo. E nós vamos estudar, irmãos, os profetas maiores. Existem 2 classes de profetas na Bíblia Sagrada. Os que são maiores e os profetas considerados menores. Por que maiores e menores, irmãos Zé Luiz? Se Deus não faz acepção de pessoa, disse o apóstolo São Pedro. Por que então que os eruditos, estudiosos, então, dividiram, separaram profetas maiores e menores? Simples, porque alguns profetas receberam uma incumbência maior, profetizaram durante mais anos, e outros profetas ou profetisas profetizaram períodos menores, foram menores mensagens enviadas ao povo. E hoje nós vamos começar a estudar os maiores, e dentre esses maiores nós vamos ver o livro do profeta Isaías, do profeta Jeremias, 2 livros do profeta Jeremias, o seu próprio livro que vem com o seu nome, Jeremias, e também o próximo livro que também foi escrito por ele, o livro de Lamentações de Jeremias. Por que Lamentações de Jeremias? Porque Jeremias foi um profeta que chorava todas as vezes que Jeremias trazia uma palavra, uma mensagem de advertência para o povo. Ele trazia com lágrimas, chorando. Por quê? Porque ele sentia a dor que Deus sentia. Era um santo homem de Deus que levava o ministério a sério, que foi chamado como menino, e nós vamos ver isso aí. Amém, meus amados? Fique tranquilo, porque você vai amar esse ensino. Você vai gostar. Você não vai perder uma terça-feira. Vai se apaixonar pela Bíblia Sagrada. Ô glória! Os profetas do Antigo Testamento. Os irmãos sabem que a Bíblia é dividida em 2 testamentos. O Velho e o Novo. Os profetas estão inseridos, alguns estão inseridos no Antigo Testamento. E nós vamos falar sobre estes profetas que estão inseridos no Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento Deus também levantou profetas, irmãos. Ô glória! Observe. 17 dos livros do Antigo Testamento, de Isaías a Malaquias, são classificados como proféticos. 17 livros, irmãos, são classificados como livros proféticos. Por que proféticos? Porque proferiram mensagens que veio da parte de Deus. Antigos eruditos, quer dizer, antigos homens, antigos estudiosos da Bíblia Sagrada, dividiram esses livros em 2 grupos.
o que nós dissemos aqui. Vamos conhecer esses dois grupos. Fique tranquilo que daqui a pouco você vai mergulhar na Bíblia. Fique tranquilo que vai chegar a hora. Primeiro grupo, que estes homens dividiram os livros dos profetas. O primeiro grupo foi composto por 5 livros. Foram estes 5 livros que eu narrei aqui. 4 eu narrei, na verdade. Eu narrei 4. Existe ainda mais um. Está inserido aqui, ó. Primeiro, profeta maior, Isaías. Depois, Jeremias. E depois o segundo livro de Jeremias. Qual é, irmão? Nós falamos. Lamentações. 3. Depois vem o livro do profeta das visões. Quem era ele? Ezequiel. 4. E por fim, o livro do profeta Daniel. Por ora, nós não vamos estudar o livro do profeta Daniel. Por quê? Porque o livro do profeta Daniel ele é escatológico. Ele fala sobre o futuro, a vinda de Cristo. Então o livro de Daniel, ele não vai estar inserido aqui. Nós não vamos estudá-lo aqui. Por quê? Porque estuda-se o livro de Daniel junto com o livro do Apocalipse. Um livro interpreta o outro. Um livro completa o outro. Nós vamos chegar lá. Nós vamos falar sobre escatologia quando Deus permitir. Amém? Glória, porque tudo, irmãos, que acontece aqui, tenha certeza que sai dos joelhos, que sai da oração, que parte da oração. O altar continua orando. Louvado seja Deus. Então nós vimos aí que esses são os profetas maiores. São eles, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. 5 livros. Contendo o quê? 4 profetas, não é? Porque o livro de Lamentações foi escrito também por Jeremias. Então são 4 homens, 4 profetas que são classificados como profetas maiores. E o segundo grupo está composto por mais 12 livros. São 17. 5 em cima aqui maiores e 12 contendo os profetas menores. Quem são eles? Olha os nomes aí. Obadias, Joel, Jonas, Oséias, Amós, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Amém? Estão todos aí os livros dos profetas. Estes, ditos agora, esses 12 são os profetas menores. Se você observar na tua Bíblia, você vai ver que o livro do profeta Isaías ele é uma mini Bíblia. Ele tem 66 capítulos. E o livro de Amós, que os irmãos leram aí, quantos capítulos tem? São pouquíssimos. Pode observar, é 7 ou 8? 9. 9 capítulos. Compare com os capítulos do profeta Isaías, que são 66. Daí a diferença entre profeta maior e profeta menor. A diferença é só isso aí. Não é porque um era melhor do que o outro, nada disso. Porque na casa de Deus, irmão, não tem ninguém melhor. Não tem ninguém melhor. Só tem uma incumbência maior. Não é verdade? Aqui na igreja, por exemplo, o missionário Mateus carrega, juntamente com a sua avó, a missionária Isabel, carregam o peso da liderança do ministério. Talvez o fardo é mais pesado. Entende? É uma divisão, mas aí, quem faz isso é o Senhor. Escute uma coisa. Deus nunca vai te dar um fardo que você não possa carregar. Se você estiver carregando um fardo que está pesado, você não está aguentando, não foi Deus que te deu. Você arrumou sozinho. Porque o fardo que Deus dá é leve. O que ele disse? O meu fardo é leve. Mas a pessoa fala, não aguento mais isso, meu Deus. Espera aí. Não aguento mais isso, meu Deus. Quem que arrumou? Não foi Deus que deu. Somos nós que arrumamos o fardo mais pesado que conseguimos carregar. Porque o fardo que Deus deu para nós é levíssimo. Amém? Então os profetas menores são esses, com incumbências menores. Profetizaram menos tempo. Enquanto uns profetizaram 20, 40 anos, os menores profetizaram 2 anos, 3 anos, 5 anos. Entende a diferença? Ficou claro para os irmãos? A diferença entre os maiores e os menores? Para que não haja dúvida de que não tem ninguém maior do que ninguém na Bíblia Sagrada. Maior é... Ele é grande e parte tudo dele. O ministério dos profetas, o ministério profético, a distinção entre profetas maiores e menores consiste não em que uns sejam maiores ou menores que os outros, mas em que uns proferiram maior ou menor número de profecias que outros.
Nesta matéria, estudaremos apenas os livros, que já falamos aqui, né? O livro de Daniel nós vamos estudar numa outra oportunidade. A palavra mais comumente usada no Antigo Testamento para profeta é Nabi. Os irmãos são sabedores, nós já falamos aqui, que nós temos a nossa Bíblia, a Bíblia que está na mão dos irmãos, ela já foi traduzida. Ela foi traduzida para a nossa língua. Você lê e você entende o que você está lendo. Interpretar é uma coisa, ler é outra. Ler uma criança de 7 anos lê, até menos. Agora, interpretar é outra coisa. Ler qualquer um vai ler. Entende? Então, a Bíblia, questão que nós usamos aqui, ela foi traduzida para a nossa língua portuguesa. Nós podemos ler e pregar e falar do amor de Cristo, porque nós conhecemos a língua portuguesa. Mas, os escritos que Deus deixou, estavam em que linguagem? Não estavam na língua portuguesa. A Bíblia original, ela foi escrita em 3 línguas. No hebraico, que é a língua dos judeus. No aramaico, era uma língua que eles também falavam, alguns. Eles aprenderam o aramaico aonde? Na Síria, na Babilônia, em outras terras, onde eles foram levados para o exílio. Lá eles aprenderam outras línguas. Se você quiser entender isso, é só você estudar o livro de Esdras, que você vai entender o que aconteceu. Por isso os judeus aprenderam outra língua, porque eles ficaram tantos anos presos, cativos, que eles aprenderam outro idioma. Então, a Bíblia foi escrita no hebraico, no aramaico e no grego. Essa palavra profeta, se você pegar uma Bíblia original, não vai estar escrito lá profeta, no Antigo Testamento. Vai estar escrito Nabi, Nabi, que significa profeta. Em hebraico, esta palavra refere-se a porta-voz ou arauto. O que é um arauto? É aquele que fala. Não tem aqueles que vão na loja e ficam com o microfone na mão, anunciando os preços? Fica anunciando, aquilo ali é um arauto. Está falando em nome de quem? Quem está com o microfone dentro da loja falando, em nome de quem que ele está falando? Do dono da loja. Ele está falando no nome do dono daquela loja para vender os produtos. E o profeta, ele é um porta-voz de quem? De Deus. O arauto, ele fala as coisas de Deus. O servo de Deus, o profeta. Antes de ser profeta, irmãos, tem que ser servo. Os irmãos se lembram do texto aí? Nós podemos dar uma olhada novamente? Nem começou, nós já vamos mergulhar na Bíblia. Vamos ver de novo? O versículo que nós enfatizamos, o último versículo que nós lemos de Amós. Vamos ver lá, missionário, no telão. É no telão, missionário, não. Não é telão, né? É no telão? Amós 3, 7. Vamos ver lá, ó. Deixa eu até grifar aqui onde nós estamos. Veja bem, olha o que o Senhor diz. Isso é Deus que está falando, tá bom? Na voz do profeta Amós. Ele diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a quem, irmãos? Servos, primeiro, e para aí. Tem uma vírgula aí, ó. Primeiro, antes de ser profeta, antes de chegar no profeta, existe uma palavra lá, qual que é? Então, para profetizar primeiro, tem que ser servo de Deus. Porque muitos querem profetizar, mas não são servos de Deus. Se não for servo de Deus, não pode profetizar. Para profetizar o quê? Então, para profecia, tem que ser servo. Primeiro tem que ser servo, para depois querer profetizar. Isso não é brincadeira. E tem muitos brincando com isso. Não é brincadeira. Toda palavra que o homem disser, ele vai dar conta dela. Eu estou correndo mais. Eu estou falando. Então eu estou correndo risco, porque o que eu falar, eu vou ter que dar conta. E toda palavra, que não é só o crente não, toda palavra que o ser humano fala, ele tem que dar conta dela. A palavra tem peso. Ainda mais a palavra de Deus, né, irmão? Vamos dar sequência. Este termo grego, nós vimos aí a palavra nabi, né? A palavra nabi, que ela é uma palavra no hebraico, significa porta-voz.
Agora, no grego, se nós for ler no idioma grego, como é que está escrito profeta? Na Bíblia original, não está profeta também. No Novo Testamento, o Novo Testamento da Bíblia foi escrito na língua grega. Lá está escrito profetes, com S no final. Se escreve P-R-O-P-H-E-T-E-S. Profetes, porque o PH se pronuncia F, então é profetes. Está escrito assim na Bíblia original. Quando a Bíblia original está falando sobre profeta, ela usa esta palavra. Essa palavra aqui usada no Novo Testamento tem idêntico significado. Ela é composta pela palavra pró. Duas palavras formam esta. Primeiro, a palavra pró, que significa diante. E femi, significando falar. Quer dizer, falar diante. Diante de quem? Falar diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós então vemos aí a palavra profeta nos dois idiomas. No hebraico, nabi. E no grego, profetes. Dois idiomas. Agora na nossa Bíblia, para facilitar, está escrito profeta e a nossa língua, a língua que entendemos. Esse termo grego, traduzido para o português como profeta, veio a significar alguém que prediz o futuro. Olha só. Entretanto, esse sentido fica bastante restrito quando refere-se ao ministério dos profetas do Antigo Testamento, os quais comunicavam a mensagem de Deus principalmente para os seus dias. Quer dizer, lá no Velho Testamento existem outros profetas. Abraão era profeta, mas Abraão não profetizava o futuro. Abraão profetizava aquilo que acontecia nos dias atuais. Mas nem por isso Abraão era um adivinho. Na Bíblia, irmãos, eu vou aprofundar um pouco, não estranhe não. Na Bíblia existe um significado, um homem, na língua antiga, que era um profeta também. O nome dele era chamado Baru. No hebraico, essa palavra Baru significava adivinho. Não era profeta. Baru, no hebraico, significa adivinho. Mas esses adivinhos não eram da parte de Deus. Eles adivinhavam coisas malignas. Era somente adivinho. Não eram homens de Deus, não tinha mensagem de Deus, não era servo de Deus. Eram adivinhadores. Os irmãos se lembram de quando Deus mandou Moisés até o faraó? Moisés chega lá e começa a fazer os sinais. O que o faraó faz? Manda chamar os adivinhos. Faz o que ele está fazendo também. E eles começaram a fazer o que Moisés fazia. Moisés tacou o cajado, virou cobra. O adivinho jogou, virou também. Fez a mesma coisa. Quem fez aquilo lá? Foi Deus, irmãos? Não. Foi o mal. O mal também faz sinal. Jogou lá e virou cobra. O que aconteceu em seguida? O cajado de Moisés engoliu a cobra do faraó. O que Deus estava mostrando? Somente Deus pode fazer. Só Deus faz, só Deus pode fazer. O mal copia, mas quem faz é Deus. Então a palavra Baru não é profeta, é adivinho. Quem fez isso foi Balaão. Balaão era um Baru. Ele era um profeta de Deus. Depois ele desviou-se da presença de Deus e virou um Baru. Ele virou um adivinho. É o perigo daqueles que servem a Deus, irmão, e querem olhar para o mundo. E querem copiar o que o mundo faz. Cuidado. Ocasionalmente eles prediziam o futuro. É que nós vemos aqui. Certos profetas, tais como Abraão, que nós falamos, né? Capítulo 20, verso 7, não predisseram futuro algum. Nós dissemos. Desta maneira, a fim de compreender plenamente as mensagens desses livros, levemos em consideração o termo profeta como designação do mensageiro de Deus. Aqui, nós vamos estudar os profetas de Deus não como adivinhadores do futuro, porque Daniel viu o futuro, irmãos. Ezequiel viu o futuro. Eles viam o futuro, mas eles não... O propósito do livro, o propósito do Espírito Santo ter colocado esse livro na Bíblia é o quê? Não é eles adivinharem o futuro, mas é para que eles levem a mensagem
da parte de Deus de advertência para o povo. Olha, ou alguém que anuncia a mensagem de Deus e não alguém que meramente prediz o futuro. Porque se você quiser alguém que olha para o futuro, você vai ver um monte aí, né? Tem um monte aí na rua aí, quer ler tua mão, não é? Para ver teu futuro. É colocar umas cartas aí na mesa e diz que vai ver o teu futuro. Você não pode ver o teu futuro, irmão. Porque o teu futuro está escondido em Deus. Só quem sabe do teu futuro é Deus. O diabo pode falar do teu passado, ele te acusa. Ele pode falar do teu passado, porque ele te acusa. Agora, o teu futuro, mesmo quem sabe é Deus. É Deus que sabe do teu futuro. Os propósitos de Deus através dos profetas. Agora vai ficar interessante, irmãos. Os profetas eram enviados por Deus com 3 propósitos. Vamos ver isso. Porque hoje, irmãos, o que brotou no nosso coração para trazer esse ensino? As heresias, irmão, que hoje acontece. Hoje tem muita heresia, irmãos. É muita profetada. É muita mentira. É muito misticismo. É muita gente mística brincando nas igrejas. Dando profetada, sendo usado pelo diabo, dizendo que é Deus que está falando. Ou então, se não está sendo usado pelo diabo, é o contrário. São pessoas emotivas. Pessoas emocionadas. Pessoas se emocionar é pecado, irmãos? Não. Nós devemos se emocionar, porque nós é de carne e osso. Devemos se emocionar. Porque senão nós é robô. Agora, é pecado então, irmão Zé Luiz, estar emocionado e profetizar uma palavra de bênção para o irmão? Nada disso. É bom isso. Isso é muito bom. Agora, o que não pode fazer é se emocionar e falar que foi Deus que mandou falar. Por que eu falo que não é bom isso? Porque lá no juízo você vai dar conta disso. Deus está te dizendo, meu filho, lá no juízo, Deus vai pôr na tua frente. Quem foi que mandou você falar isso aqui? Foi eu que mandei? Vai ter que dar conta dessa palavra aí. Então é melhor não falar, né, irmãos? Sim ou não? É melhor não falar. Porque depois vai ter que dar conta. E o que mais se vê é isso aí. Eu digo que são os brincalhões. Os brincalhões. Glória a Deus. Vamos lá. Primeiro propósito para que foram enviados os profetas. Olha, você vai aprender agora o verdadeiro propósito de um profeta. Por que Deus coloca esse ministério? Irmãos, não morreu os profetas não. Quem falou que os profetas não existem mais? Está cheio de profeta e profetiza por aí, irmãos. Está cheio. Você vai cruzar com eles por aí. Está cheio. Agora Deus usa eles num propósito que você vai aprender. Não é para qualquer coisa não. Não é para te dar carro, casa, para falar que vai ser rico, milionário. Não é para isso não. Isso é profeta não, viu? Vamos lá. Primeiro, entregar a mensagem divina de advertência sobre a última oportunidade a um povo rebelde, cujo pecado e indiferença o conduzem à perdição, o julgamento e ira de Deus. Esse é o primeiro propósito para o qual Deus envia o profeta. Então, de que forma Deus vai colocar a sua palavra na boca do profeta? De que maneira Deus vai mandar o profeta falar? Assim diz o Senhor. Quando Deus levanta um profeta, ele vai dizer assim. O que ele vai falar? Ele vai advertir primeiro. Porque Deus, ele é bom, irmãos. Deus sempre foi misericordioso. Deus não vai matando assim do nada. Irmãos, você lembra da mulher pecadora? Jesus matou ela, irmãos. Quando ela chegou, ela foi apedrejada de cara. Jesus acusou ela? Não. Ela recebeu a sua oportunidade ali. Jesus foi o profeta na vida dela. Então Deus, ele sempre dá oportunidade. O problema é que as pessoas não ouvem os profetas de Deus. Não querem ouvir os profetas de Deus, mas preferem ouvir os mentirosos. Infelizmente, irmão, o século 21 está dessa maneira. Os papagaios falam e o povo acredita. Os profetas falam e são expulsos. São ofendidos. Por quê? Porque a mensagem veio de Deus, é dura. É mensagem de conserto, de arrependimento. Então, o primeiro propósito, Deus mandava os seus profetas para advertir o povo. Por quê? Porque Deus ama o povo, irmão. Deus ama o homem, Deus ama a mulher. Deus não quer destruir, não quer matar. Deus quer salvar. Então ele vai e leva uma palavra de advertência. Às vezes, as mensagens dos profetas eram atendidas pelo povo. E o julgamento divino era suspenso.
Isso, a Bíblia está cheia disso aqui, irmão. O Deus enviava o profeta ia entregar a mensagem, o povo se arrependia. E Deus salvava, Deus tinha misericórdia, Deus se arrependia do que ia fazer e não fazia mais. Os irmãos se lembram quando Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, eu vou destruir todo esse povo aí, e de ti eu vou criar uma nova nação. O que Moisés fez? Senhor, não faz isso? Não faz isso não. Moisés intercedeu por mim e por você. E Deus se arrependeu. Deus ouviu o profeta, por quê? Porque era um... Ô glória! Elias e Eliseu conseguiram levar o povo a voltar-se para Deus, impedindo assim a invasão de Israel por parte da Síria, enquanto que as mensagens de Isaías e Miqueias salvaram Judá de cair nas mãos da Síria. Outras vezes o coração do povo se endurecia com Deus, com a mensagem dos profetas. Por isso Deus permitiu Israel ser levado para o exílio. Então, o primeiro propósito para o qual Deus vai enviar um profeta, e não importa se foi no Antigo Testamento, se é hoje, é a mesma coisa, irmãos. Deus não muda não, viu? Deus não enviava o profeta para divertir o povo no passado, e hoje envia para dar carro, não. Deus é o mesmo. Ele continua, Deus, o povo mudou, Deus não muda nunca. Ele é imutável, ele se arrepende quando o seu povo se arrepende. Porque Deus é amor, irmão. Deus é amor. Ô glória! Então o primeiro propósito é advertir. Para o quê? Salvar. O profeta é enviado e vai, olha, Deus não está gostando. Se continuar, Deus vai destruir, Deus vai pesar, vai ser levado para o cativeiro. Então Deus adverte primeiro. Então este é o primeiro papel do profeta, é advertir. Agora o segundo propósito para que são enviados os profetas é as profetisas, irmão. Entendam as mulheres, quando eu falo profeta, são mulheres também. Existem muitas mulheres de Deus com a palavra de Deus nos lábios, irmão. Muitas e muitas. Os profetas eram enviados para suplementar o ensino negligenciado pelo sacerdote. Olha que coisa forte, irmãos. Olha aí. O profeta era enviado para quê? Para repor o ensino que o sacerdote não dava. O sumo sacerdote que foi enviado para ensinar o povo, ele não ensinava. O que tinha que ensinar, ele não ensinava, com medo de perder o seu cargo. Mas vamos ver mais na frente. Então Deus mandava o profeta. Bom, Deus dizia, se o meu sacerdote, se o homem que eu coloquei lá não fala, eu vou falar. Eu vou levantar o meu servo e envio o profeta. E o profeta se levanta na igreja e fala, irmãos. Fala com a palavra de Deus nos lábios. Ô glória! No Antigo Testamento, o ofício de sacerdote era passado de pais para filhos. Contudo, muitas vezes tais homens eram investidos nessa função sem terem um relacionamento sadio com Deus e sem desejo de servi-lo. Isso acontece hoje, irmãos? Ou parou de acontecer? Acontece até hoje. Grandes ministérios acontecem isso. A direção do ministério passa de pai para filho. Às vezes o pai foi um grande homem de Deus, foi um servo de Deus, o filho não é. Às vezes Deus chamou o pai, mas não chamou o filho. Mas o pai quer pôr o filho. Não, é o meu filho que vai tomar conta. Não, irmão. Quem toma conta é Deus. Se não tem chamado, não adianta. Tem que ter chamado primeiro. Então aqui, ó, nós vemos que o sacerdote, às vezes, ele era empossado no lugar que ele não entendia nada. Ele era jogado ali e sofria com isso, porque ninguém pode dar, irmãos, o que não tem. Nós só podemos dar o que temos. A boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de verdade, é verdade que vai sair. Se o coração está cheio de mentira, é só mentira que vai sair. É assim, irmãos. Não é difícil, é fácil, não precisa fazer volta, não precisa pular, sapatear, rodar, para falar a verdade. A mensagem de Deus é simples, é verdadeira, é direta. Olha o que Jeremias observou, missionário, por favor. Jeremias capítulo 2, versículo 8. Jeremias capítulo 2,
e o versículo de número 8. Olha o que Jeremias viu no tempo dele. 8. Está certinho aí, dicionário? 2:8. É isso mesmo. Os sacerdotes não disseram. Não disseram o quê? A verdade. Ele sabia da verdade, mas não falava. Não pregava. Por quê? Porque eles tinham interesse. Eu não podia pregar a verdade, senão eu perdi o lugar deles. Perdi o cargo, a função, a boa vida que levava. Não precisava trabalhar. O povo levava tudo. Irmãos, eu estou pregando a palavra. Estou pregando a Bíblia. Entende isso? Os sacerdotes não disseram. Onde está o Senhor? Jeremias profetizando, irmão. E os que tratavam da lei não me conheciam. Quer dizer, o sacerdote desprezava Jeremias. Por quê? Porque ele era um menino e falava a verdade. E o sacerdote nem ligava para ele. Desprezava ele. Bom, nós vamos ver uma frente que bateram nele, prenderam ele, torturaram ele. Por quê? Porque ele pregava a verdade. O que o sacerdote tinha que falar, quem falava eram os profetas. E os pastores prevaricaram contra mim, os líderes, na ocasião. E os profetas profetizavam por... Que tipo de profeta era esse, então, irmão? Isso aqui não era homem de Deus. Isso aqui não era servo de Deus. Era profeta que falava. Está lotado. Profetiza do ventre, come macarrão demais e depois quer falar que foi Deus que falou. Vai orar, vai orar. E andaram após o que é de nenhum. Aí, ó, o profeta que fala de barriga cheia emocionada, olha o que chega aí, ó. A mensagem da profecia dele. Não adianta. Então Jeremias, os profetas eram enviados também para completar a obra, né, irmão? Porque Deus pediu que o sacerdote pregasse, ensinasse. O sacerdote não ensinava, Deus mandou os profetas para cumprir o seu ministério. Por quê, irmãos? Porque Deus, quando quer, Deus faz, viu? Pode se levantar o que for, Deus faz. Ô glória, ninguém pode parar a obra de Deus, irmão. Ninguém para. Naturalmente, o estado espiritual do povo se degenerou devido à falta de ensino. Onde está escrito isso, irmãos? Em Oséias capítulo 4, versículo 6. Não precisa não, funcionar. Não. Eu vou ler aqui mesmo para os irmãos ganhar tempo. Olha só. O meu povo está sendo, não foi, a Bíblia diz está sendo. Veja como o profeta, ele profetizava certo. Isso aqui foi escrito lá no passado, irmão. E se ele tivesse, vamos colocar missionário para ficar claro para a igreja. Perdão, meu pastor, mas isso aqui é bom. Isso veio agora, veio do céu, é quentinho. Oséias capítulo 4, versículo 6. Olha o que Deus fala na boca do profeta Oséias. Nós vamos estudar ele também, viu, irmão? Vai chegar na vez de Oséias. O meu povo foi destruído. Outras versões está sendo. Outras versões diz o meu povo está sendo destruído. Essa versão? Olha lá. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta. Está faltando ainda hoje, irmãos. O profeta, ele profetizou para o futuro, para o passado, ele profetizou geral. E o povo de Deus está sendo destruído mesmo por isso, porque falta o conhecimento. Falta a Bíblia, falta ensino. Qualquer pula-pula que diz que é pregador, que diz que é missionário e profeta, vem não sei da onde, dá 3 pulos, profetiza só mentira e o povo acredita. Por que o povo acredita? Porque falta. Porque aqui tem Bíblia, tem palavra. Aqui se ensina a Bíblia. Ô glória! Porque rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote, olha lá, diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu me esquecerei de teus. Eu acho impressionante a pessoa ter coragem de brincar com isso, irmão. A pessoa não tem amor à própria vida.
Deus levanta o profeta para completar o ensino que falta. Muitos estão sendo enganados, porque não tem ensino. Não se abre a Bíblia para ensinar. Não se abre. Muita festa, muitos encontros, muitos presentes, muitas profetadas, muito barulho e pouca palavra. Muito barulho e pouca Bíblia, e pouco ensino. Isto leva a igreja a enfraquecer, irmãos. Agora vamos ver o terceiro propósito. O terceiro propósito a qual foram enviados os profetas. Os profetas eram enviados para fazer o povo ver o plano completo de Deus para as suas vidas. Esses profetas, eu diria, isso é da minha parte, da parte do irmão Zé Luiz. Eu diria que esses profetas os profetas que mais nós vemos hoje. Hoje são os profetas, acredito eu, que são os mais usados hoje, são esses aqui. Deus levanta homens e mulheres hoje como profetas e profetisas para mostrar para a pessoa que está lá fora o grande plano que Deus tem para a vida deles. Deus usa você como profeta. Zé Luiz, que profeta que eu sou? Maior ou menor? Não importa. O que importa é que Deus te usa. Quando você chega numa pessoa, ela diz assim, olha, Deus tem algo melhor para você. Sabe quando aquele amigo teu fala, rapaz, eu quero morrer. Olha, minha amiga, minha flor, as mulheres chamam de flor, né? Olha, minha flor, eu preferia ter nascido morta hoje. Eu quero morrer. Aí quando você tem aquela palavra, sabe? Olha, não faz isso não, Jesus tem uma vida melhor para você. Você foi profeta. Aí você foi profeta com palavra de Deus nos lábios. Você não mentiu, não pulou, não rodopiou, não fez barulho. Você foi profeta de Deus naquela hora. Boca de Deus. Aqueles que foram levados ao cativeiro, naturalmente sentiram que Deus os tinha abandonado. E alguns até insinuaram que Deus não tinha poder suficiente para libertar o seu povo. Olha, irmãos, olha a que ponto que o homem chega a duvidar de Deus. Ao invés de olhar para dentro de si, reconhecer os seus delitos, os seus pecados, tem coragem de olhar para Deus e botar a culpa em Deus. Será que isso existe ainda hoje, irmão? Sim. Infelizmente. Os profetas bradavam com veemência que nada disso era verdade. Lembravam ao povo que Deus permanecia onipotente, como sempre, permitindo o cativeiro a fim de levá-lo ao arrependimento. Então, 3 propósitos Deus tinha quando ele enviava os profetas: entregar a mensagem de advertência, para suplementar aquilo que estava sendo negligenciado pelos líderes, e também para levar uma palavra para o povo, mostrando para o povo o grande plano que Deus tem para a sua vida. As perspectivas dos profetas, o que eles pensavam? A leitura dos livros proféticos pode tornar-se uma experiência desagradável se não compreendermos que um mesmo versículo pode conter predições de acontecimentos imediatos. No futuro próximo e no futuro distante, esse fenômeno pode ser melhor entendido quando tomamos o exemplo da semente. Vamos ver o exemplo da semente. A semente é uma pequena partícula que envolve todos os elementos necessários para o nascimento e crescimento de uma árvore. Olhando-se pelo microscópio, a semente já revela as partes minúsculas que eventualmente se tornarão em raiz, caule e fruto da sua futura planta, que não podem ser vistos claramente na semente, apenas no momento em que a planta atingir seu amadurecimento completo. Assim é a mensagem de Deus enviada pelo profeta. Quando Deus escreve e falou também através de seus profetas, era isso. Deus já sabia o que ia acontecer. Por isso ele avisou antes. Ele sabia o que ia acontecer. Louvado seja Deus. Semelhantemente, muitos eventos presentes e futuros foram revelados por Deus aos profetas. Sem explanação detalhada quanto à ordem ou ao seu tempo de acontecimento, assim, numa profecia podemos encontrar eventos que ocorreram nos dias dos profetas, outros
que tiveram lugar num futuro próximo, e no tempo de Cristo, e outros que ainda aguardam o seu cumprimento. São profecias que estão relatadas nos livros proféticos e que ainda não aconteceram. Por exemplo, a volta de Cristo. Foi proferida e ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Aqui nós vemos as épocas, né? Existem aqui as épocas dos profetas. Aqui nós vamos passar porque são números e não vai edificar. Nós vemos número, data, ano. Não precisa disso, né, irmãos? Os irmãos saberem que ano que foi, quando que foi. Eu acho que não cabe isso. Mas vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver quais profetas foram utilizados em quais regiões, irmãos. Aqui nós temos aqui, ó, as 3 crises principais podem ser melhor lembradas pelo acróstico A, B e C. Quer dizer, quando foram que aconteceram as 3 mais bravas crises no Antigo Testamento? Quando que o povo de Deus sofreu mais no Antigo Testamento? Foi onde Deus levantou os profetas. Na letra A, nós colocamos aqui no tempo da Assíria, na época do Império Assírio. Depois foi a crise da Babilônia. E depois foi a época do cativeiro. Aqui cada profeta profetizou numa época. Nós vamos ver aonde entra o profeta Isaías. E aqui nós vamos começar a estudar a vida do profeta Isaías. Isaías ele foi levantado para profetizar na época do Império Assírio. Foi nessa época que Deus levantou o profeta Isaías. Durante o tempo de Isaías, Deus usou a Assíria para disciplinar o seu povo. Os assírios ocuparam a região do atual Iraque e Síria hoje. A capital Nínive experimentou um avivamento cerca de 100 anos antes, nos dias de Jonas. Jonas capítulo 3, está lá. A história confirma que este avivamento, mostrando que a nação, em certo tempo, desistiu de vez do politeísmo para servir somente ao grande Deus. Foi na época do profeta Jonas. A cidade de Nínive era uma cidade que idolatrava vários deuses. Então Deus levantou o profeta Jonas. Foi enviado para Nínive, para ali profetizar contra aquela cidade, dizendo para ele se arrepender do pecado. Qual que era o pecado que o povo de Nínive, o povo assírio, estava cometendo, irmão? Idolatria. Eles estavam adorando a vários deuses e deixaram o Senhor de lado. Aqui Jonas é enviado para pregar acerca de um só Deus, dizendo para eles que se eles não se arrependessem, toda a nação seria destruída. Toda a nação. Animais, todos seriam destruídos se eles não se voltassem a Deus. E eles ouviram a voz de Deus. Esse é um dos casos. Jonas foi, pregou para a cidade de Nínive como um profeta. Nínive toda ouviu a mensagem, se arrependeu. O líder da cidade colocou até os animais para jejuar. Eles oraram, jejuaram, rasgaram as suas vestes. Deus ouviu o lamento, o arrependimento dos ninivitas e perdoou. Deus voltou atrás na sua palavra. Por quê? Porque houve arrependimento. Mas depois que esse povo se arrependeu, irmãos, e Deus salvou eles, depois de 100 anos passados dessa advertência, eles voltaram a praticar as mesmas coisas de novo. Mesmas coisas. Aí eles foram destruídos. Aí Deus cumpriu a sua palavra. Não está aqui na Bíblia, mas a história diz, nos relatos bíblicos, a história diz que Nínive foi destruída completamente, foi devastada, porque o povo voltou às velhas práticas. Isto fala conosco, irmãos. Um dia nós deixamos o mundo e vimos servir a Deus. Nós não podemos deixar o Senhor e voltar a servir o mundo, porque Deus está nos advertindo através da sua palavra. Mas até quando, irmãos? Até quando a advertência de Deus vai chegar até nós? Até quando? Glória a Deus. Hoje eu estou sem óculos, missionário, me auxílio 10 para as 9. Amados, vamos parar por aqui e nós vamos dar sequência na próxima aula, porque é grande e nós vamos de pouquinho para que nós possamos entender tudo, tá certo? Faltam agora 10 para as 9, 10 para as 9, para as 21. Nós vamos dar uma parada. Na próxima terça voltamos, se Deus permitir, e nós vamos começar a falar sobre
os profetas maiores. Hoje, só uma introdução para nós entrarmos no estudo. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos os irmãos. Até a próxima, se assim o nosso Deus nos permitir. Graças a Deus. Como é bom aprender da palavra do Senhor. Como é bom aprender da palavra do nosso Deus. Temos a certeza que grandes coisas o Senhor Ele tem para as nossas vidas. Aí neste ensino da palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Querendo o Senhor, quinta-feira estaremos reunidos em mais um culto de curas, libertação e milagres. E domingo, culto da família. Estará pregando a palavra do Senhor domingo, presbítero Manuel, da Igreja Assembleia de Deus, aqui de Neves Paulista, no Ministério do Belém. Estará cooperando conosco e também ministrando a palavra do Senhor Jesus aos nossos corações. Lembrando as irmãs que amanhã tem ensaio do círculo de oração. Estarão aí as irmãs ensaiando e clamando ao Senhor Deus. Vamos colocar-se de pé para retornarmos aos nossos lares. Deus abençoe a irmã Tereza, a irmã Magnalva, que estão cooperando conosco. Deus possa abençoar poderosamente em nome de Jesus. Oremos a Deus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, nosso Salvador, nós Te agradecemos, meu Deus, por este culto nesta noite, pela palavra que é ministrada, pelo ensino da Tua palavra, onde eu creio, meu Deus, que seremos edificados, meu Deus, meu Pai, a cada terça-feira, tenho certeza que o Senhor é de nos edificar e nos instruir acerca da Tua palavra. Abençoa a Tua igreja que irá de retornar para os seus lares. Meu Deus, abençoa o retorno de cada um, e que na noite de quinta-feira, meu Pai, possamos estar todos juntos, meu Pai, para louvar, bendizer e exaltar o Teu santo nome. Abençoa a nossa nação, meu Deus, o Brasil, meu Pai. Meu Deus, venha derramar as bênçãos do alto céus, porque a Tua palavra nos diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Meu Deus, e o Senhor conhece, meu Pai, a história da nossa nação, do nosso país. E só o Senhor pode fazer grandes coisas, grandes maravilhas. Meu Pai, se conosco, fica conosco, meu Pai. Nos conceda a Tua paz, nos conceda a Tua bênção, meu Deus, é o que nós Te pedimos. E queremos, Senhor, Te agradecer com gratidão em nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e para sempre.